Ele chamou fogo do céu. 450 profetas de Baal estavam mortos. O povo inteiro tinha se prostrado no chão e confessado em voz alta: O Senhor é Deus. Era o maior milagre de toda a sua vida. E no dia seguinte, ele estava debaixo de uma árvore no deserto, pedindo para morrer. Disse a Deus: Já basta, tira a minha vida. Não por falta de fé, não por falta de oração, não por falta de compromisso com Deus, porque ele estava destruído por dentro e não sabia mais como continuar. Como alguém sai do maior milagre da vida para o fundo do deserto tão rápido? E mais importante, o que Deus faz com alguém que chegou nesse ponto? A resposta não é falta de fé, e talvez seja exatamente o que você precisava ouvir hoje. Porque tem gente que não abandonou Deus, só está cansada demais para continuar funcionando como antes. Você está no Ó Cristão Reflexivo, o canal para quem quer uma fé que aguenta o peso da vida real. A maioria das pregações sobre Elias começa no Monte Carmelo e termina lá. O milagre, o fogo, a vitória. E a história fecha bonita, com louvor e glória. Mas 1 Reis, capítulo 19, começa exatamente onde essa pregação termina. E o que aparece ali não é celebração, é colapso. Para entender o que aconteceu com Elias debaixo daquela árvore, você precisa entender o peso que ele tinha carregado até ali. Elias era um homem sozinho, não tinha equipe, não tinha assessores, não tinha apoio institucional. Era ele e Deus. E durante anos, ele tinha carregado o peso de ser a única voz que falava a verdade num reino inteiro tomado pela idolatria. O rei Acabe era corrupto, a rainha Jezebel era implacável, os profetas de Deus tinham sido massacrados, e Elias continuava de pé, não porque era invencível, mas porque acreditava que Deus estava com ele. Ele subiu o Monte Carmelo sozinho, enfrentou 450 profetas na frente de todo o povo, chamou o fogo do céu, viu o milagre acontecer, viu o povo se prostrar, viu a chuva chegar depois de 3 anos de seca. Era o ápice, era o momento em que tudo que ele tinha lutado finalmente fez sentido. E então Jezebel mandou uma mensagem dizendo que em 24 horas ele estaria morto. E Elias fugiu, não porque era covarde, mas porque o corpo e a mente têm um limite, e ele tinha chegado nele. Guarda esse detalhe. Elias não quebrou no fracasso, ele quebrou depois da vitória. E esse detalhe muda completamente a forma como você vai ler o que vem agora. Porque o que Elias sente debaixo daquela árvore não é o que muita gente imagina. E o que ele diz para Deus naquele momento revela algo que a igreja raramente nomeia com honestidade. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4 diz algo que raramente é lido em voz alta dentro de uma igreja. E ele mesmo foi ao deserto uma jornada de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: Já basta, ó Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Presta atenção em cada parte dessa frase. Ele foi sozinho, sem avisar ninguém, sem pedir ajuda, sem explicar o que estava sentindo. Ele assentou embaixo de uma árvore, parou, não conseguia mais andar, e pediu para morrer, não num momento de pecado, não num momento de rebeldia, num momento de exaustão total. E depois disse algo que revela tudo: não sou melhor do que meus pais. Isso é o que o esgotamento profundo faz com a mente de quem serve a Deus. Ele não diz que você quer sair da fé, ele diz que você não é suficiente, que você deveria ser mais forte, que outros conseguiram e você não está conseguindo, que talvez o problema seja você. Muita gente chamaria o que Elias viveu de esgotamento extremo. Os sinais estão todos ali: isolamento, fuga, sensação de insuficiência, incapacidade de continuar no mesmo ritmo, colapso físico e emocional.
Não estou aqui para diagnosticar um profeta com terminologia moderna. Estou dizendo algo mais simples e mais sério. O que Elias viveu tem nome, e muita gente que frequenta a igreja está vivendo a mesma coisa sem conseguir nomear. E tem uma característica específica desse tipo de esgotamento que o torna ainda mais cruel. Ele geralmente atinge quem mais se dedicou, não quem foi negligente, não quem foi indiferente, quem deu tudo. Elias não estava fraco porque não tinha fé suficiente. Elias estava destruído porque tinha dado tudo que tinha. E talvez seja exatamente aí que você está hoje. Você não está falhando com Deus. Você chegou no limite. E existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Mas aqui está o ponto que vai desmontar muita coisa que você aprendeu sobre como Deus responde quando alguém chega nesse lugar. Se você cresceu ouvindo que quando alguém está no fundo, Deus chega com sermão, cobrança e convocação. 1 Reis 19 vai confrontar muita coisa. Porque Deus vê Elias caído. E não começa com pregação. Não começa com bronca. Não começa dizendo: como assim, Elias? Depois de tudo o que eu fiz, você está exagerando. Pare de pensar pequeno. Não. Deus manda um anjo tocar Elias e dizer apenas isso: levanta-te e come. A primeira intervenção divina no fundo do deserto não foi uma palestra. Foi cuidado. Tinha pão, tinha água, tinha descanso. Elias comeu, bebeu e voltou a dormir. E o anjo voltou uma segunda vez. O tocou novamente e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Lê isso de novo. O caminho é longo demais para ti. Deus não disse: você é fraco. Deus não disse: você falhou. Deus não disse: você deveria estar melhor do que isso. Deus disse: o caminho é pesado, e você precisa de cuidado antes de continuar. Antes de Deus confrontar pensamentos, Ele cuida do corpo de Elias. Antes de Deus recolocar Elias em missão, Ele devolve condições mínimas para Elias continuar. O céu não humilhou Elias no chão. O céu cuidou de Elias no chão. E isso desmonta uma mentira muito comum entre pessoas de fé. A mentira de que toda exaustão é carnalidade, que todo esgotamento é falta de oração, que toda queda é prova de fraqueza espiritual. Não é. Às vezes, o primeiro passo espiritual não é orar mais alto. É admitir que você chegou no limite e precisa ser cuidado. Deus não tratou o esgotamento de Elias como falha espiritual. Tratou como realidade humana. E isso talvez seja o que você mais precisava ouvir hoje. Mas a história de Elias ainda não terminou, porque Deus não descansou Elias para devolvê-lo ao mesmo peso que o estava esmagando. O que acontece depois revela algo ainda mais profundo sobre como Deus restaura quem chegou no limite. Depois do descanso, depois da comida, depois do cuidado que Deus ofereceu sem cobrar nada em troca, Elias se levantou e foi para Horebe, e Deus falou com ele novamente. Não no vento forte que fazia as montanhas se partir, não no terremoto, não no fogo, numa voz mansa e delicada. E a primeira pergunta de Deus não foi acusação, foi presença. O que é que tu fazes aqui, Elias? Deus sabia onde Elias estava, mas fez a pergunta porque queria ouvir Elias falar. E Elias falou do medo, da solidão, da sensação de ter ficado sozinho, da pressão que não parava. E Deus não zombou da fala dele. Corrigiu a visão de Elias sem esmagar o homem. Mostrou que ainda existiam 7.000 que não tinham se dobrado. E fez mais do que corrigir. Deus reorganizou o futuro de Elias. Deu nova direção, nova tarefa e, sobretudo, deu companhia. Eliseu. Porque o mesmo Deus que alimentou Elias também tratou a solidão de Elias. Ele não empurrou o profeta de volta para essa estrada como se nada tivesse acontecido. Ele sustentou, falou, corrigiu e acrescentou presença humana na jornada. Isso é sabedoria divina.
porque tem restauração que não vem só com palavra, vem com companhia certa. E se você está tentando voltar a viver do mesmo jeito que quase te destruiu, isso não é fé, é imprudência. O que Deus fez com Elias aponta para outra coisa: cuidado antes da cobrança, voz antes da pressa, companhia antes do novo peso. E às vezes, o cuidado que você precisa tem endereço de profissional. Buscar ajuda não é fraqueza espiritual. Deus pode agir também através de processos, cuidado e acompanhamento. Porque o que Elias encontrou no deserto não foi só sobrevivência. Foi a prova de que o seu limite não cancelou o plano de Deus para a sua vida. E talvez seja exatamente isso que alguém aqui precisava ouvir hoje. Talvez você tenha passado tempo demais chamando de fraqueza o que Deus está chamando de limite. Talvez você tenha se acusado por não conseguir continuar no mesmo ritmo, quando o próprio Deus, em 1 Reis 19, não começou com cobrança, começou com cuidado. A mentira diz: se você estivesse bem com Deus, não estaria assim. 1 Reis 19 responde: um homem que acabou de ver fogo do céu também ficou assim. A mentira diz: primeiro se recupere, depois volte para Deus. 1 Reis 19 responde: Deus foi ao encontro de Elias no chão. A mentira diz: você fracassou. 1 Reis 19 responde: Deus ainda tinha futuro para Elias. E o seu limite não cancelou o plano de Deus. Ele só revelou que você precisa ser cuidado de verdade. A história de Elias não termina debaixo da árvore. E a sua também não precisa terminar no lugar onde você caiu. O Deus de 1 Reis 19 não é o Deus que só aparece no Carmelo, no fogo, no milagre, no auge. Ele também aparece no deserto, na exaustão, no colapso, no silêncio, na hora em que ninguém mais vê você forte. E quando ele aparece, não começa humilhando, começa sustentando. Então, escuta isso com seriedade. Estar exausto não é a mesma coisa que ter falhado com Deus. E você pode estar no limite sem estar abandonado por Ele. Se esse vídeo colocou o nome numa dor que você ainda não tinha conseguido explicar, comenta aqui uma palavra: limite. Eu quero saber quantas pessoas fiéis estão cansadas em silêncio. E manda esse vídeo para aquela pessoa que todo mundo acha forte, mas você percebeu que já não está aguentando mais. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora e ativa o sino. Toda semana tem um vídeo novo sobre fé, sobre vida real, sobre as coisas que a gente sente, mas raramente consegue colocar em palavras. Este canal é para você.